E aí, criativos, beleza? Aqui é o Lucas Teixeira do canal Desfoque Criativo e hoje eu vou passar para vocês um tutorial de como você pode inserir nuvens na sua imagem. Aquelas nuvens que causam aquela certa neblina, normalmente em fotos onde você mostra os prédios grandes e altos. Vamos lá? A foto que nós vamos trabalhar é essa daqui e essas nuvens que eu vou mostrar para vocês. Aqui nós estamos com ela, com a imagem original, né? Sem nenhuma nuvem aplicada, e nós vamos aplicar dois tipos de nuvens, que são as duas principais formas de você colocar nuvens ou alguma certa neblina na sua imagem. Vamos lá, então essa é a primeira, que causou uma neblina, e essa outra é uma nuvem em si mesmo, sobre essa paisagem. Então nós vamos começar aqui com a nossa imagem original, aqui não temos nenhuma edição feita e a partir dela que nós vamos começar. Essa imagem foi baixada do site Unsplash. Eu já comentei aqui sobre esse site, é bem legal para você baixar imagens gratuitamente para fazer o seu teste, fazer o seu trabalho, o seu estudo ou até mesmo um trabalho para seu cliente. Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é criar uma nuvem artificial que gere uma certa neblina. É muito fácil para fazer isso, a gente vai usar o filtro nuvens. Se você ainda não ouviu falar sobre esse filtro, clica nesse card aqui, que eu já comentei sobre esse filtro aqui no canal antes. Mas vamos lá, vai ser bem simples. Primeira coisa, nós vamos criar uma nova camada, para essa nuvem ficar numa camada nova e a gente trabalhar a partir disso. O atalho mais fácil para você criar uma camada nova é Ctrl Shift Alt N. E pronto, ele fez uma camada totalmente vazia aqui, ó, tá com o nome de camada 1 e ela é totalmente transparente, totalmente vazia, não tem nada nela. Vamos dar dois cliques sobre o nome dela e mudar. Essa camada vai se chamar filtro nuvens. E aqui nós vamos aplicar o nosso filtro nuvens. Como que vai ser isso? A gente vai em filtro, renderização e nuvens. Pronto. Esse filtro ele vai criar essa nuvem, essa névoa aqui pra gente, misturando duas cores do nosso Photoshop. As duas cores utilizadas serão essas duas cores que constam aqui, nesse cantinho. Por padrão é o preto e o branco. Se por acaso aqui você tiver selecionado outra cor, então essa nuvem vai ser diferente. Então, aqui é muito simples. O que nós vamos fazer? Nós vamos simplesmente mudar o modo de mesclagem dessa camada, de normal para divisão. A partir do modo divisão, o Photoshop vai aproveitar somente as áreas claras dessa imagem, ou seja, a parte branca das nossas nuvens. E compondo, como ela é branca e preta misturada, ela vai dar esse efeito aqui de névoa. Só que isso está demais e está um pouco desproporcional para a nossa imagem que nós precisamos. Então nós vamos clicar aqui no cantinho para criar uma máscara. Essa máscara está totalmente branca, portanto vazia, né? Ela está simplesmente mostrando tudo. E com o comando Ctrl I nós invertemos. O que é branco vira preto, o que é preto vira branco. Se tratando de uma máscara, o que é preto vai ficar invisível. Então, como ela está totalmente invisível, Ctrl I ela vai ficar totalmente invisível. E agora nós vamos pintar com o pincel na máscara as áreas que nos interessa que essas nuvens apareçam. Então nós vamos aqui apertar a tecla B de bola, pegar o nosso pincel e com o botão direito você escolhe o tipo de pincel que você quer. Você pode aqui já escolher de cara esse pincéis gerais, o redondo macio, ou mesmo assim modificar ele, né? Colocar dureza 0 e o tamanho, você define o tamanho que você quiser. Eu vou usar um tamanho aqui bem grandinho, ó. Você escolhe o tamanho, você já vê como que tá ficando aqui. Eu vou escolher aqui um tamanho de 2.500 mais ou menos, um pouco menos. Vamos colocar aqui 2.000, 1.900, legal. Aqui tá ok, dá um clique fora. E agora, a opacidade e o fluxo, eu vou colocar um valor aqui razoavelmente alto. O fluxo eu vou deixar no 100% e a opacidade eu vou deixar aqui no 70 e poucos por cento. E agora eu vou pintar com um pincel da cor branca. Então eu vou trocar essas duas cores, basta clicar aqui para trocar, ou então apertar a tecla X no seu teclado. Aperta X ele troca o preto com o branco. E eu vou pintar com esse pincel branco nessas áreas que eu quero que fique essa nuvem, essa névoa na imagem. Aqui foi demais sobre o prédio, então eu vou apertar X de novo. Vou diminuir um pouco aqui o pincel agora. E vou passar o pincel preto aqui, para dar uma clareada. E aqui eu coloco um pouco mais com o pincel branco para fazer essa nuvem aqui. A segunda maneira de você fazer isso, bem legal, é você colocar uma nuvem importada de outra imagem. Então nós temos aqui, nesse outro arquivo, algumas nuvens que talvez nos interessem. Então nós vamos fazer o seguinte, primeiro nós vamos transformar essas nuvens na nuvem
naquelas cores que a gente usou o outro filtro nuvens. Naquela camada era muito fácil aplicar o efeito, porque a parte que nós não queríamos já era preto, e basta aplicar o modo de mesclagem de visão e pronto, já foi somente mostrada a parte branca. Essa parte aqui, nós temos um fundo azul, que nós precisamos remover, nós precisamos somente dessas áreas brancas. Então primeiro a gente vai tratar essa imagem de modo para ela ficar útil no nosso uso, para o nosso efeito. Então a primeira coisa, nós vamos aplicar o efeito níveis, vamos usar o atalho Ctrl L, e com esse efeito níveis nós temos 3 conta-gotas aqui. Esse aqui é o conta-gota do preto, esse é do cinza e esse é do branco. Quando nós clicamos no conta-gota do preto, agora o lugar que nós clicarmos na nossa imagem, ele vai transformar em preto essa cor e vai ajustar todas as outras para ficar desse modo. Vamos clicar nesse céu azul aqui e pronto. Ele ficou totalmente preto nessa área mais escura. Perceba que tem outras áreas aqui que não ficaram bem escuras. Nós precisamos de uma coisa totalmente preta. Então vamos clicar nessa outra parte aqui. Pronto, agora sim. O céu ficou totalmente preto, esse fundo, o suficiente pelo menos para nós aproveitarmos essas nuvens. E aqui a outra parte da nuvem ficou uns tons de branco, que vai ser bem legal para o nosso efeito. Vamos apertar Ctrl L para aplicar o níveis de novo. Vamos melhorar um pouco esse branco. Nós podemos escolher o conta-gotas aqui no branco e clicar numa parte bem clara da nossa nuvem. E pronto. Agora ela ficou bem branca. Então agora nós estamos aproximando de ter aquele contraste que a gente tinha no filtro nuvens anteriormente. Ok? Só que aqui nós temos um outro detalhe. Que essa imagem ela tem alguns tons de verde, de amarelo, que não nos interessam. Nós queremos uma nuvem 100% branca. Então aqui o que nós podemos fazer é tirar totalmente a saturação dessa imagem. Eu já gravei um vídeo aqui falando sobre matiz, saturação da imagem. Se você ainda não viu, clica nesse card aqui. Mas uma forma muito simples é você apertar Ctrl U e nessa janela aqui de matiz e saturação, você simplesmente reduzir o máximo a saturação. Tá certo? Tem uma maneira mais fácil de você fazer isso, que é o mesmo efeito. Vou clicar em cancelar aqui para mostrar para vocês, que é de usar diretamente o atalho Ctrl Shift U. Ele já diminui 100% a saturação da nossa imagem. E pronto, agora nós temos as nossas nuvens branca no fundo preto aqui para utilizar. Nós vamos agora simplesmente arrastar essa nuvem lá para a nossa imagem. Então eu vou clicar nela aqui e arrastar até aqui e soltar. Eu vou posicionar ela do jeito que eu quiser. Eu vou apertar Ctrl T para ativar esses comandos de transformar. Vou posicionar essa nuvem branca e grande aqui. Aqui mais ou menos, só para a gente ver como fica. Ok. E agora sim nós vamos colocar no modo de visão. Então basta colocar no modo de visão e pronto. Aqui nós temos a nuvem invadindo toda a nossa imagem, aquela nossa nuvem que nós selecionamos. Aqui está bem legal, mas está demais, né? Então a gente vai tirar um pouco, mas Ctrl T de novo. Aqui você pode ficar à vontade na sua transformação, como você achar que vai ficar melhor. Então aqui eu vou só posicionar essa nossa nuvem mais para cá. Poderia colocar para cá também. Vou deixar ela aqui, tipo atravessando o prédio. Ok. E agora aproximando, nós vamos fazer o mesmo sistema que fizemos com a camada de baixo. Cria uma camada de máscara. E nessa máscara, só que ao invés de apertar Ctrl e inverter, eu vou só passar com o pincel preto nas áreas que eu não quero. Então, eu vou aqui passar nessa parte do prédio. E eu vou diminuir um pouco a opacidade, para o pincel ficar mais fraquinho. E vou passar nessas outras áreas aqui também. Nessa área principal também, eu vou aumentar o pincel. E passar nessa área principal, que também não interessa essa nuvinha aqui. E pronto, agora a nossa imagem está feita, bem legal, o efeito de nuvem, aqui nós aplicamos ele das duas maneiras, mais simples e mais práticas, que resolvem com efeitos bem legais. A primeira foi usando o filtro nuvens, e a segunda foi escolhendo uma imagem de nuvens de alguma fotografia, transformando ela e aplicando para o nosso trabalho. Espero que vocês gostem desse vídeo, pessoal. Deixa o seu like, se inscreve no canal. E não se esquece de acompanhar a nossa aula de Photoshop na sexta-feira, toda sexta-feira, às 20 horas. Uma live explicando uma aula completa de Photoshop. Valeu, pessoal. Até a próxima.